Boa noite a todos, galera. Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. Vamos chegando aí. Tá, hoje vai ser uma live bastante interessante, legal, para falar sobre hipnose e contatos extraterrestres. Tá, a gente vai estar falando um pouco hoje sobre esse mundo aí, né, da hipnose e contatos extraterrestres, tá? Vou estar trazendo para vocês aí, né, um casal de hipnólogos para estar falando sobre esse tema bastante interessante, né? Vai ser bastante legal, tá? Pra gente poder trocar umas informações legais, trazer informações para vocês, né? Para você estar consciente de tudo isso daí, tá? Das conexões que tem além da Terra, tá? Deixa eu ver se eu consigo adicionar eles aqui. Boa Fala, noite. Olá, Paulo. Boa boa noite. noite. Estão ouvindo a gente? Tô ouvindo? Consegue ouvir? Tá ótimo. Tô ouvindo, tá ótimo. Boa noite a Maravilha. todos vocês. Como é Sejam que você vocês tá? bem-vindos também. Tô bem, graças a Deus. Tudo bem. Que bom, Nossa, que ótimo. muito bom ter vocês aqui na página aqui, né? A gente tinha conversado para a gente poder fazer uma live para poder, né, falar um pouco sobre o trabalho de vocês, que é bastante interessante, né? Que ajuda bastante pessoas, né? Você poderia se apresentar, por favor, por gentileza? Bom, eu sou Bruno Sabino, galera. Boa noite. Sou hipnoterapeuta e trabalho exatamente com a questão dos contatos extrafísicos e também com terapias, promovendo curas em várias áreas, né? Terapêutica, né? Exato, a área terapêutica. Apresentemos. Eu sou a Débora, eu sou estudante de psicologia, sou formada em hipnoterapia e estou me formando em análise corporal também. E a gente tem esse ladinho aí no pezinho com a espiritualidade, porque a gente tem uma história aí que a gente vai contar como é que foi a nossa história, porque a princípio era pra gente mais pro lado assim da parte científica mesmo, né? Mas aí a espiritualidade bate na porta, a gente não tem como É fugir disso. verdade, é verdade. É isso aí. Então, a apresentação, a Ordem da Luz, na verdade, Sim, sim. Bom, Pode falar. Darli, a live vai ficar salva, tá? A gente vai salvar, depois vai postar no YouTube. exato. Sim, Legal, sim, com joia. certeza. Galera, eu gostaria de perguntar para vocês assim, como que começou o trabalho de vocês? Você poderia falar um pouco? Bom, a gente tem que lembrar, começamos, na verdade, Despertar, né? foi nosso despertar, na verdade, mas assim, começou o Ordem da Luz como sugestão, esse nome já veio como sugestão dos nossos mentores, né? Na época, em 2017, nós tínhamos um grupo de estudos, né? Que associava várias pessoas, com vários médiums também, onde que a gente fazia curas, acontecia desobsessão das pessoas, né? O trabalho era muito nesse sentido, né? E juntamente, tinha eu, tinha a Débora, tinha outros médiums também que participavam do trabalho todo, né? De outras vertentes, inclusive, né? Do espiritismo kardecista, entrava para a área da Umbanda também. Então, era um grupo de Apometria estudos, também, né? apometria também, né? Daí fazia ali limpezas energéticas, né? Tirava chip, cabos, tudo, né? Acontecia tudo ali, né? Com orientação dos nossos mentores, dos mentores das outras pessoas também que participavam ali, né? E ali começou efetivamente o nosso trabalho junto da comunidade em si, né? Mas antes disso, na verdade, a gente começou o nosso despertar em 2016 por forças maiores. Pode falar um pouquinho mais, se você quiser. Essa parte é bem intensa. Porque eu nasci no kardecismo, né? Mas assim, eu sempre sentia falta de algumas respostas que não me eram dadas. E eu sempre fui muito questionadora. E quando eu conheci o Bruno, eu não seguia religião nenhuma, mas sabia, acreditava em reencarnação, essas coisas, mas nunca ia para esse lado. E quando a gente se juntou, parece que foram duas forças que se juntaram, alguma movimentação no universo aconteceu, que começou a acontecer vários fenômenos na nossa vida, que a vida inteira, assim, na minha não tinha acontecido, mas na do Bruno já. Mas aí começou quebravam pratos na cozinha e éramos só nós dois que morávamos, nós sozinhos. E aí a gente ficava no quarto assistindo série e quebrava coisa na cozinha. Durante a noite a gente estava dormindo, ouvia os pratos quebrar, levantava, ia lá e não tinha nada de prato quebrado. A gente ouvia a gente correr em cima do telhado, assim, mas parecia uma pessoa muito grande correndo, fazer tu, 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 tu.
E aí a gente começou a ficar apavorado, a gente não sabia o que era aquilo. E aí começou a vir um monte de coisas, tudo junto, sabe, Paulo? Aí, assim, por exemplo, olha, efeitos físicos mesmo, né? Esse aí foi um efeito clássico, né? A gente estava dormindo, na época a Débora estava grávida da nossa primeira filha, e tinha uma sacolinha do lado da cama, cara. E a Débora falou assim, em casa não tinha costume de ter rato, de ter bicho, né? E ela, Bruno, não tem um rato aqui no quarto, a luz apagada. Eu levantei quicando lá, pá, acendi a luz, desesperado. E eu fui olhar, não, cara... eu fiz ele revirar o quarto inteiro para procurar, porque para mim tinha sido um rato. Porque a sacola, ela tava toda fechadinha, assim, sabe? Toda arrumadinha. E de repente ela tava toda aberta com as roupas tudo saindo para fora. Falei, meu, é um rato, porque a gente não tem bicho nenhum. Eu fiz ele revirar o quarto, olhar até debaixo do guarda-roupa e não tinha nada. Não tinha nada. E aí a gente foi ficando cada vez mais assombrado, né? Porque o kardecismo, ele não prepara a gente para essas coisas, assim, né? A gente sabe, eles falam de médiums de efeitos físicos, legal, mas e aí, quando tudo tá acontecendo com você, você faz o quê? Sai então, correndo. Só que aí o negócio começou a pegar ficar mais sério. Depois de um certo período, Paulo, eu comecei a ser desligado durante o momento que eu estava indo trabalhar. Eu trabalhava como professor nas escolas, e eu tava dirigindo. Professor de educação física. E começou aí um apagão, cara, na Dutra. E não era sono, cara. É apagão mesmo, né? E eu acordava momentos antes de bater o carro. Conseguia desviar, conseguia superar aquele momento, né? Só que aí chegou num extremo que a gente precisava de ajuda, né? Até uma incorporação involuntária da Débora aconteceu na minha casa, que foi a chave de tudo, cara, de tudo. É porque um obsessor tomou meu corpo e começava a rir, assim, e eu não sabia, eu não era médium, assim, não sabia o que estava acontecendo. Eu só tinha vontade de dar risada e falar um monte de porcaria pro Bruno, e eu não queria falar, e o negócio saía. E eu comecei a ficar desesperada, e eu tava lá dentro, mas é como se eu não tivesse controle do meu corpo, eu não tava entendendo o que... Não, e detalhe, ela só falava em overdrive, sabe? Desse jeito assim. Mano, foi um desespero, cara. Foi um desespero. A gente ri hoje, mas na época, Rapaz do céu. Ó, e outra coisa. Eu comecei a ligar pra tudo, que era médium, um amigo meu, eu liguei pro meu sogro, é que minha mãe, meu pai, eles são kardecistas e tal, e o Bruno tentava ligar pra eles, e o espírito dava risada e falava, eu desliguei todo mundo, você não vai conseguir falar com ninguém. E meu irmão, que nunca sai do celular, nem o meu irmão atendia o telefone. E assim, foi um negócio muito louco. Cara, mas aí aconteceu uma coisa muito bonita também, porque assim, eu me via diante daquela situação, né? Eu trazia a carga da Igreja Católica ainda na minha adolescência, né? Que eu guardei bastante. Falei assim, vou exorcizar esse cara daqui, né? Pensei comigo, né? Exorcizar a Débora. Aí, cara, só que aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu comecei a levar pensamentos, e comecei a pensar nas coisas boas, assim, isso tudo vai resolver, cara. Um sentimento de... né? Comecei a pedir ajuda para quem pudesse, cara. E nessa hora eu senti um alívio, uma paz muito, muito grande, que eu esqueci até da Débora naquela situação, cara. E simplesmente eu vi no meu campo mental um ser se aproximando da minha casa, e a perna dele, o joelho dele batia no teto de casa, enorme, gigante. E eu olhava para dentro do corpo dele, assim, ele era como se fosse uma silhueta humana. E eu me lembro até agora, cara, que era assim, era muito bonito de ver, porque a gente via galáxias, via coisas dentro dele, sabe? Tipo, como se fosse o universo mesmo. E quando acoplou a energia, que eu senti aquela paz, aquela coisa que não tem como descrever em palavras, cara. Simplesmente ele se acoplou, o espírito que estava na Débora foi embora. Simplesmente. E o grande problema desse momento é que esse espírito falou que só ia sair da minha casa com a Débora morta. Era isso mesmo que ele falava para mim, só saia daqui com ela. Então, aí a gente foi procurar ajuda, né? Procurar uma ajuda em tudo que era lugar, cara, porque a gente não tinha tanta instrução assim para lidar com as situações, né, que estavam acontecendo. E aí a gente ia em determinados lugares e falava assim, são 6 meses de curso de médium aí, cara. Vamos fazer um curso de médium, vocês vão ver slide e o bicho pegando, sabe? Tipo, não dá pra ficar vendo slide, amigo. Nossa casa, qualquer hora a gente chega e tá pegando fogo. Aí até que a gente achou um lugar que realmente acolheu a gente. Falou assim, olha, hoje é dia aqui do evento em si, mas vem tal dia que vai ter o desenvolvimento, a gente ajuda vocês. E era na mesma semana, a gente foi para lá. E então, a gente, no momento de desenvolvimento, eu senti um ser do meu lado, eu olhei de lado, ele falou assim, olha, eu sou aquela consciência que você apresentou para você quando você tinha 7 anos de idade. Você achava que era Jesus. E assim foi indo. Né? E aí você apresentou o meu mentor, eu olhei para o lado lá, a Débora também com a mentora dela, e eles falaram para a gente, olha, vão para casa, tudo que vocês precisam saber,
já está dentro de vocês, a gente só vai despertar tudo isso e a gente vai orientar tudo o que vai acontecer daqui para frente. E a gente confiou e foi embora. Né? Agradeceu a casa que aceitou a gente, tudo, né? E aí eles falaram, o trabalho de vocês vai ser diferente e se preparem que não vai ser tão fácil assim. Aí a gente ficou, tá. Bora, né? Só que a gente não sabia cara, quanto paradigma a gente ia ter que derrubar, sabe, o quanto a gente ia ter que aprender, o quanto a gente tinha que nos desapegar do nosso ego e tudo. E foi uma batalha. E aí começou assim, né? Ele se apresentou no mesmo dia pra gente e falou assim, olha, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é uma blindagem energética e contato com o seu eu superior. É o que vocês vão fazer, sabe? Então a gente começou com o desenvolvimento do contato com o eu superior, que é a coisa mais importante desde o começo pra gente. Eles sempre falaram, muito contato com o eu superior. Então todos os dias a gente fazia o mesmo tipo de trabalho. Às 22 horas começávamos a recolher os irmãos desencarnados da superfície, né? E não tinha hora para terminar. A Débora recebia alguns que estavam precisando, a gente orientava, eram recolhidos. E depois... A gente fazia atendimento nas casas das pessoas também. Começou, limpeza energética. Limpeza energética, isso sem cobrar nada. A gente ia lá, a pessoa estava precisando, estava em depressão. A gente ia lá, eu, com o meu conteúdo da psicologia, conseguia ajudar e tal. A gente fazia isso numa boa. E aí foi isso, cara. Nosso processo foi esse, né? Depois a gente começou a ir junto com os mentores, né? Tem como ter contato com o eu superior sozinho, sim, através da meditação e concentração, muito, né? Sim, aí depois desse processo a gente começou a ir realmente para as regiões umbralinas lá, né? Onde a gente auxiliava alguns seres que estavam lá em sofrimento, e tudo isso sempre muito monitorado pelos nossos mentores e a equipe que estava começando a selar nosso trabalho como um trabalho de proteção ali também, né? Então foi isso, tá? E é assim começou a Ordem da Luz, e foram eles que falaram que o nosso trabalho ia chamar assim. Dessa forma, né? Acho que vocês já responderam a dois, né? Não sei, mas tipo, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram assim ao longo do caminho, assim? Ao longo do caminho de vocês? Então, cara, aí que a gente, na realidade, cara, passamos por vários processos aí, né? Isso foi em 2016, até que eu estava falando para você, até 2017 estava com um grupo lá certinho, aí veio meu segundo filho. E houve aí a grande catarse. 2018 durou o ano inteiro, 2019 praticamente quase o ano inteiro, cara. E foi uma depressão pós-parto que a Débora teve, né? Eu acho que você pode discorrer melhor sobre isso. Que na verdade, assim, a gente entrou no fluxo de despertar da consciência, só que a gente entrou meio desavisado, assim, né? Tipo, vou aprender as coisas. Só que a gente não entendeu que, tipo assim, a gente tem que limpar nossas sombras. Eu tinha muito forte dentro de mim que eu tinha que ajudar as pessoas. E eu queria ajudar as pessoas. Por isso que eu fui para a área da psicologia, porque eu tinha que ajudar as pessoas. Só que eu não entendi que eu tinha que me curar primeiro, né? Cuidar de mim, me ajudar antes de qualquer coisa. E aí a gente vai varrendo durante a vida toda, né, para baixo do tapete do inconsciente, um monte de traumas, de feridas, de questões, de sombras, né? E em 2018, com o nascimento do meu filho, veio tudo à tona, assim, e eu tive uma depressão pós-parto muito, muito forte mesmo. Com tendência até de tirar a própria vida nessa fase, né? Os obsessores, começou uma certa, assim, mesmo com a presença dos nossos mentores, começou realmente a gente ter contato com tudo isso, né? Porque a proteção, ela funciona a partir do momento em que a gente faz a nossa parte, né? De agregar nossas sombras, de cuidar da gente, porque se o obsessor está conseguindo conectar com a gente, porque a gente tem alguma coisa que vibra junto com ele ali, né? Então, assim, o mentor até tenta ajudar, mas a gente tem que ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? E naquele momento eu precisava passar por aquilo, tirar tudo aquilo de mim, sabe? Era uma carga, uns traumas de infância, umas coisas muito, muito ruins que viviam dentro de mim, que eu não tinha consciência. Hoje eu consigo ser grata por isso, porque eu tive a oportunidade de tirar tudo isso de mim, de me curar. E hoje eu posso olhar para as pessoas que estão passando pelo mesmo processo, sabe? E poder orientar de uma forma que quem não passou não consegue, entende? Então hoje eu consigo ser grata. E aí o que acontece? A gente procurou tudo quanto é tipo de terapia que você pode imaginar. A gente estava fazendo lá para tentar me curar.
né? A comunicação com os nossos mentores ainda era livre, cara. Só que ao mesmo tempo que era livre, começou o processo das mistificações e hologramas na minha casa, né? A gente passou por todo esse processo, né, de sentir o que é uma mistificação, de alguém se passar por um dos nossos mentores e realmente piorar o quadro que estava vivendo. Nesse processo também aconteceu de pessoas que a gente ama muito ir até a nossa casa e falar assim: para de fazer o trabalho que vocês estão fazendo, vocês têm 2 filhos agora, é perigoso. E a gente, Bruno, fiquei com medo, cara. Eu fiquei morrendo de medo. As pessoas ficavam pondo medo na gente, falando que o que a gente estava fazendo não era certo e que a gente precisava parar com esse tipo de trabalho, de ficar mexendo com energia, porque essas coisas iam acabar prejudicando nossos filhos, que a gente estava sendo irresponsável. E os nossos mentores falando: não, aguenta firme, que é isso mesmo, vocês vão entender. Lá na frente vocês vão entender, aguenta firme. E eu querendo desistir já. Eu falei: ai, deixa pra lá então, já que tá ruim aqui, então, nossa. Aí, Paulo, o que rolava, cara? Nesse período aí, muita quebra de paradigma, cara. Porque assim, a gente vinha a Débora vinha do kardecismo, eu vinha do, sei lá, né, o oba-oba de tudo. E a gente criou nosso próprio sistema de crenças, que daí, nesse processo, caía, assim, de semana em semana. A gente era colocado frente a frente com outras verdades, né? Daí a gente descobriu que não existe uma verdade absoluta, mas nesse processo todo começamos a botar tudo no chão, cara. Tudo e que a gente foi aprendido. aprender. Sim, a gente foi pegando e somando o que ressoava com a gente, né? E aí a gente foi fazendo terapias. E assim. Tudo isso foi muito importante, gente. Cada um das pessoas que ajudaram a gente naquele processo lá, o processo foi muito importante, cara. Muito importante, a gente é profundamente grato, cara. Sim. Mas o ponto, assim, o ponto-chave onde virou tudo foi quando eu vi um curso de hipnose para fazer aqui na nossa cidade. E eu falei com o professor, né? E falei assim: olha, eu tô passando por um quadro assim, 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 e eu queria fazer o curso e sei lá, como é que você. Vamos marcar uma sessão para você fazer? Ele falou assim: não, vem aqui, faz o curso que a gente usa você pra gente treinar os alunos com você, pra curar sua depressão. Eu falei: ah, beleza, né? Vamos lá. E aí, assim, na verdade, a gente estava como última esperança mesmo. A gente juntou todo o último dinheiro que a gente tinha, porque a gente estava zerado. Pegou dinheiro emprestado Pegou também. dinheiro emprestado, juntou as moedinhas para pagar esse curso e fomos lá fazer. Fomos lá, eu e o Bruno. Não fazemos a menor ideia do que é hipnose, mas ouvi dizer que pode ajudar, então estamos aqui. Aí tava lá eu e o Bruno. Sabe, aí tinha um cardiologista, tinha uma psicóloga, tinha um monte de gente super chique, nós lá, tipo assim, a gente trabalha com expansão da consciência. Paulo, mas sabe o que é interessante, cara? É importante falar isso, porque a gente estava acostumado aí a fazer esse trabalho noturno, que era todo dia recolher esses irmãos desencarnados. E num dado dia específico, cara, a gente voltou umas 3 horas da manhã, e a gente estava indo dormir. E sempre nossos orientadores falavam pra gente: olha, faz limpeza energética depois que volta de lá, antes de dormir. E nesse dia a gente não fez. E, cara, eu tava tão cansado e simplesmente começou a me dar uma raiva da Débora, cara. Uma raiva que eu não sabia dizer pra você da onde que tava vendo aquela raiva. Uma raiva gigante. Eu olhava pra ela, ela também sentindo de mim. E a gente falou assim: mano, vamos isolar em cada parte da casa aqui, vamos tentar trabalhar com isso, que isso é externo, isso não é nosso. Né? E a gente, com muita dificuldade, eu consegui ainda, e a Débora também conseguiu o alinhamento com os nossos mentores, que falaram assim: olha, da onde está vendo essa frequência? Porque eu não estou conseguindo identificar o que é isso. E a gente, como médium, o que eu estava querendo dizer é que, assim, a gente, como médium, a gente não via nenhum obsessor perto, né? A gente não conseguia enxergar, porque, assim, eu tenho um tipo de mediunidade que eu não sei como é que funciona até hoje. Mas, assim, se alguém entra num campo, num determinado range onde eu tô, se algum espírito negativo entra, o meu coração dispara na hora. Então, eu sei que tem alguém ali que tá vibrando baixo. E a gente não achava essa pessoa que estava fazendo isso, né? E aí o Joaquim, né, que é um dos nossos mentores, né, a parte de contenção de energia, falou assim: olha, se você tá conseguindo me ouvir, tá tudo certo. Agora é o seguinte, faz a limpeza energética. Eu senti que aquela raiva foi embora e amanhã a gente conversa. Era tanto esgotamento que vocês não fazem ideia. E aí, nesse momento, cara, no dia seguinte, ele se apresentou de novo e falou assim: olha, vocês passaram por um ataque reptiliano, tá?
É um controle mental A gente não muito fazia forte. ideia do que O era que é isso. reptiliano, cara? Nunca ouvi falar disso, cara. Daí vamos procurar na internet todas as bases para poder compreender. E aí começou um outro processo, que a gente começou a se aliar muito a tudo isso dentro dessa catarse toda, tá? As teorias da conspiração, né? Eu em depressão, a gente achando que a gente estava preso na Matrix e que os arcontes estavam controlando a gente e que os Reptilianos. reptilianos a gente não tem o que fazer porque eles encarnam a gente com um monte de cristal já para bloquear a gente e a gente achou que a gente era só um escravo O sistema. do sistema e isso não contribuiu em nada, né? E na realidade o que acontece? A gente sabe que isso tudo é real, dentro de uma realidade, né? Existem múltiplas realidades. E aí a gente começou a compreender que isso aí tirava a gente porque deixava o estado de alerta muito, 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 muito grande, né? Então o que acontece? A gente ficava na frequência entre o medo e o amor o tempo todo. Só que o medo é a antimatéria do amor, cara. E a gente conseguia fazer a conexão com os nossos mentores com ruído, porque, por causa do medo, por causa do desespero que a gente vivia. Né? Ah, vai ter 3 dias de escuridão, Aí junta água, aí vai vai acabar lá. água, vai acabar alimento. Vai vir Gesara, E vai aí vir o aquele negócio, mesário. né? Nossa, a gente vai ficar rico, em agosto a gente vai ficar rico, e não vinha nada, a gente ficava, eu não acredito. E aí a gente começou a estudar bastante sobre o canal da Dana, né? Isso, começamos a pegar um monte A de outros... Dana, o Edu do Infinitando. Lembrando que nossos mentores na época, o Mazinho e o Ioná, que são os principais que falam com a gente, né? Eles têm esse nome de Mazinho e Ioná, eles se apresentam como pretos velhos, mas na verdade eles são arcturianos. Isso a gente foi descobrir depois, porque a gente foi estudar sobre isso. Porque eles trabalham de acordo com a consciência do médium, né? Conforme a gente vai expandindo, eles conseguem ir falando de Sim. outras... Até porque, cara, a gente não sabia que esses seres não estavam desencarnados, os reptilianos, e a gente não conseguia sentir a frequência, porque era muito diferente de tudo. Eles estão em outra dimensão, né? Eles não estão na quarta dimensão, que é onde o nosso range pegava, de acordo com a nossa consciência. Então, como a gente só tinha consciência do mundo dos espíritos, que é a quarta dimensão, a gente só compreendia aquilo. E, na verdade, eles estavam acima da quarta. Então, a gente não entendia que o reptiliano que está na quinta, sexta dimensão. E aí a gente ficou... conforme a gente foi aprendendo, a gente começou a conseguir acessar essas outras dimensões e perceber eles, mesmo que eles estivessem em outra dimensão. Porque eles não são seres desencarnados, né? Então aí começou toda essa questão, né? Foi muito... Aí foi despertar multidimensional, que a gente começou a perceber que são vários universos acontecendo ao mesmo tempo, não existe o passado, nem o presente, nem o futuro, a gente só tem o aqui e o agora. E foi tipo, quebrando paradigma, a gente entrou numa espiral de tipo, nossa, mano, tudo que eu sei, eu não sei nada, só sei que nada sei. Os paradigmas caindo de novo, né? Porque assim, a questão kármica, olha como é que era a nossa visão. Você paga aquilo que você fez. E o Mazinho e o Ioná falando pra gente, é um outro olhar que eu tô querendo oferecer para você. Vocês estão aqui para ancorar a luz e para agregar suas próprias sombras. Vocês são capazes de alterar o curso da sua realidade. Assim como vocês e todo mundo, né? Assim foi indo, né? Uma lei hermética é uma coisa, a lei hermética de ação e reação é uma coisa. Agora, o negócio do karma, que a gente teve que desconstruir dentro da gente, sabe? Porque aí entra em conflito com você criar sua realidade ou você tem que vir pagar o que você fez. E se eu quiser criar uma realidade onde eu não tenho que pagar? Aí, sabe, aí a gente ficava nessa dúvida. Aí a gente entendeu que é o aprendizado. É o aprendizado, agregando sombras. A gente muda a nossa realidade. Aí as pessoas se apoiam muito nisso para dizer que a vida não está dando certo. Olha, é karma que eu estou pagando. Não, cara. Agrega esse ensinamento, esse aprendizado lá dentro do fundo da sua alma. Você vai mudar a sua realidade porque você está agregando suas sombras. E não fazemos batalha com as sombras. Nós agregamos ela. Pega no colo, assim, ó, e fala, me conta o que você tem para me falar. Porque uma coisa que a gente vê muito é as pessoas assim, porque o ego é ruim, porque eu tenho sombra, eu não tenho sombra, eu não quero ver. Mas, cara, o que está no seu inconsciente, ele está ditando a sua vida, está ditando as regras da sua vida. Se você não tem um relacionamento bacana, se você não está com uma vida financeira bacana, se você não
qualquer coisa na sua vida que não estiver bacana, tem uma crença lá no seu inconsciente que está ganhando alguma coisa com isso. E a gente chama de ganhos indiretos. Ganhos indiretos. Então, assim, a gente precisa... O despertar da consciência está intimamente ligado ao autoconhecimento. Não tem como. Se você não olhar para dentro, se você não quiser olhar para as suas questões inconscientes, para os seus traumas, para a sua criança ferida, não tem despertar, não tem iluminação sem cura, né? E nós, assim, querendo ou não, a nossa cultura ainda é muito problemática na criação das crianças. Então, nós viramos adultos assim meio que doentes, não tão saudáveis quanto poderíamos ser, por causa desses traumas. Então, cabe a nós agora, como adultos, tomar essas rédeas, né? E essa responsabilidade, exatamente. E aí foi isso, toda esse avalanche foi todas essas dificuldades que nós encontramos, a quebra de paradigmas, manifestações de seres holografando ou mistificando, né? A grande depressão da Débora, que forçou a gente a ter outro ritmo de vida, né? Também passamos por toda essa fase e foi assim que aconteceram as dificuldades. Aí a gente foi fazer o curso de hipnose e na hipnose... assim... Pode fazer as perguntas aí. Pode terminar, Débora. Pode terminar. Então, aí no curso de hipnose, eu consegui olhar para essa sombra minha, sabe? Que era numa vida passada, que eu já vinha repetindo um padrão de suicídio. E nessa regressão que eu fiz, eu estava parada na frente de um precipício e eu ia me jogar. E tinha um ser me falando, vai, pula, você não presta mesmo, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu me joguei. Naquela vida eu teria me jogado se eu não tivesse feito essa intervenção. Aí, durante a sessão, que foi feita com vários alunos em volta e tal, o meu professor estava guiando, né? Ele foi e impediu a moça de pular. A gente dá um presente e tal, tem toda uma técnica dentro da hipnose. E ela, no final, ela falou, eu quero seguir com a minha vida, não vou acabar com a minha vida. E aí a gente entende que, assim, a gente está fazendo uma alteração nas realidades paralelas, entendeu? Que não é uma vida passada. Ressignificou, né? Exatamente, exatamente. São as técnicas que a gente utiliza dentro da hipnose para ressignificar, tá? Ele usou com ela e, assim, aquela vontade de suicídio dela acabou ali. Tirou com a mão. Nunca mais, eu pensava e falava, nossa, mas não, nunca, eu amo minha vida. E foi uma coisa assim, que foi tão efetiva, que eu pensei, é isso que eu quero fazer na vida das pessoas. É com isso que a gente quer trabalhar, porque, cara, olha, no estado que eu tava, o negócio foi como se fosse tirado com a mão. Eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, eu preciso fazer com que as pessoas saibam que tem solução, sabe? Porque eu não via luz no fim do túnel, né? Nossa. Nunca vi. Nem a pau. E aí, de repente, por acaso, né, a gente foi parar aí num curso de hipnose, que a gente nem sabia o que era hipnose. E assim, para ela, a depressão dela acabou na segunda sessão que foi feita em casa, já comigo, né? Estava guiando e realmente acabou de vez com toda a ressignificação. Não foi uma sessão só, não, porque depressão é uma coisa assim, é um conjunto de fatores que leva a gente à depressão, né? Só para deixar bem claro que, assim, não é uma sessão que vai resolver toda uma vida, né, que levou ali. E é isso. Então, tipo, a hipnose foi a porta, assim, de saída da situação. Tipo assim, pra gente foi, cara. No momento vocês começaram a fazer os contatos extrafísicos, assim, com os extraterrestres? Então, nós tomamos a decisão de ficar só na ciência. A gente trazia essa bagagem toda dentro da espiritualidade, mas a gente queria ficar na ciência, né? E aí começou, né? Nós começamos a fazer os atendimentos, depois de estudar nós fizemos mais um outro curso de hipnose logo depois, né? E especializamos bastante para começar o atendimento. E quando fomos começar a fazer, a gente falou assim, vamos separar o que é espiritualidade, vamos continuar o trabalho de espiritualidade fora da hipnose. A Ordem da Luz é uma coisa e a gente criou a Lumine Hipnose, que era a questão de terapêutica científica, né? Porque eu falei, não tem nada a ver. E eu super lá da psicologia, falando, nossa, nada a ver misturar as coisas, né? Não vou fazer isso. Aí, o primeiro cliente que a gente pega, nossa, que legal, um cara que usava droga,
Não que eu tô falando que é legal que ele usava droga, tô falando que foi assim, o primeiro cliente já foi um desafio grande, né? Pelo amor de Deus. Aí, a gente pôs ele em imersão hipnótica e ele tava lá e... Detalhe, ele não tem fé em nada. Esse cara é quase um ateu. Ele simplesmente vive a vida sem conexão nenhuma com nenhum tipo de espiritualidade, tá? Ok? E aí ele fez a regressão, ele viu qual foi o primeiro momento em que ele achou que deveria usar, né, e tal, porque ele começou com álcool, depois ele foi progredindo até chegar nas drogas mais pesadas. Então, ele tinha 12 anos, ele estava lá com a família dele, os irmãos, a mãe, a tia, entrando num bar. Então, para ele, beber significava... Ele queria retornar naquele sentimento de uma criança que estava com todo mundo em volta, que a família estava junto, e ele bebia mais para se reconectar com esse sentimento que ele tinha quando ele tinha 12 anos, que foi a primeira cerveja que ele tomou. E olha que interessante, ele ficava doente agora por conta das drogas para reunir a família em volta dele. Esse é o ganho indireto. Que a gente sempre fala do ganho indireto. Tem ganho. Quando tem alguma coisa estranha na sua vida que você não gosta, procura esse ganho que ele tá lá. Escondido. E ou escancarado, não sei. Às vezes tá muito escancarado e você não quer ver, e aí ele não vai aparecer mesmo. Mas enfim, ele tinha esse ganho, né? De tipo assim, ele sempre dava problema, o irmão, a mãe, a avó, a tia sempre ia correndo atrás, ele tá lá largado na rua e tal. Só que aí, beleza, a gente ressignificou isso e falou assim, essa foi a primeira vez, se não foi... Aí ele falou assim, tem um lagarto aqui na minha frente falando que ele não vai deixar eu sair dessa vida. Eu falei, pronto, não acredito que o cara tá dando reptiliano. Não é possível. E isso eu escutei um dos nossos mentores falando assim, é isso aí mesmo, né? Um dos nossos mentores deu risada e falou, não adianta vocês fugir não, porque o trabalho de vocês vai ser diferente, e a gente avisou. A gente fez ali o cancelamento de contrato. Aí, a única coisa que eu sabia fazer era o quê? Eu peguei a oração de Miguel Arcanjo e fiz o cara ler lá. A gente não sabia o que fazer, porque tipo, o cara tá vendo reptiliano. Não ensinaram isso pra gente no curso de hipnose, gente. Socorro. Verdade. Aí a gente foi lá, eu peguei meu celular, procurei lá a oração de Miguel Arcanjo, falei, vai repetindo o que eu tô falando aqui pra você. Eu, fulano de tal, vou cancela e revogo, não sei o quê. E eu fiz ele fazer isso. Aí a gente falou assim, tem mais alguém aí que ele tem contrato? Aí apareceu mais... Os Greys. Apareceu o Grey, apareceu o Insetoide também. Insetoide também. Um inseto, e a gente, tipo... O que tá acontecendo aqui? Era pra ser uma sessão normal de hipnose. Só que, Paulo, esse não foi o único caso, cara. Até hoje, quando eu pego casos comuns de pessoas que nem têm ideia das linhagens cósmicas, inclusive agora, um pouquinho antes de começar a live, eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo tratamento com a gente e não veio especificamente por causa das linhagens. E ele viu na primeira sessão dele lá um reptiliano na frente dele, só que ele nunca ouviu falar disso. Só que a gente já pegou vários casos assim, porque a gente estava na Lumine Hipnose, por exemplo, a gente falava só de parte científica mesmo, de neurociência, de psicologia. Então a galera não vinha com essa proposta, entendeu? Eu nem sabia que ia rolar isso. Aí olha que interessante. Daí depois os outros 2 atendimentos que aconteceram depois, aconteceu praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, meu. E aí foi... Aí vai lá eu pegar a oração de Miguel Arcanjo e mandar a pessoa cancelar. Só que aí começou as manifestações, porque os nossos mentores começaram a ensinar algumas coisas pra gente, né? A gente procurou e a gente perguntou também. A gente procurou curso específico para tratar dessas formas e eu não consegui. A gente não sabia como tratar, né? A gente procurou algumas pessoas da área para ver se a gente conseguia, né, um respaldo, né, nessa questão de extraterrestre. Nada, ninguém se propôs a fazer um curso. Aí a gente falou assim, beleza, então, vamos sentar com os nossos guias e falar, olha, ajuda nós aí, porque como é que a gente vai lidar com isso, começou, né? A movimentação, a apresentação de outros seres positivos aqui no nosso trabalho. Aí a gente fez uma sessão com o Bruno e comigo para saber a nossa linhagem. Eles guiando, né, já. E aí eu fiz com o Bruno fez comigo, descobrimos que o Bruno tem uma linhagem pleiadiana e eu tenho a linhagem felina. E nossos mentores já são arcturianos, que a gente está sabendo isso tem uns 2 anos, né? E uma coisa importante que eu esqueci até de mencionar, que lá no começo da história nossa, lá quando era um grupo só de estudos,
nós víamos, não só nós, mas outras pessoas viam uma nave em cima do local onde ficava, onde vinham realmente consciências se comunicarem com a gente. A gente não fazia noção de que tinha outras raças positivas lá, traziam ensinamentos muito sérios para a gente sobre a vida, sobre as vibrações, sobre o fato da gente se conectar profundamente com a gente mesmo, com o eu superior, muitas vezes, né? E também sobre o estado de trabalhar as nossas próprias sombras, tá? E essa nave continuou trabalhando. Depois, no nosso trabalho aqui, efetivamente, sempre esteve presente. Né? Isso. E é isso. Quando vocês falam assim, sobre entrar no fluxo, o que vem a ser isso? Quando vocês dizem entrar no fluxo, cara, isso aí... Entrar no fluxo. Cara, é exatamente o eu superior, cara. Quando você começa a se alinhar à energia desse eu superior... Luísa, Deus é tudo, Luísa. E a gente começa essa conexão profunda com o eu superior, e a gente começa a perceber que a nossa energia real de amor à vida está muito ligada a exatamente essa conexão. E ela é muito da energia de prazer da vida, de empolgação, de entusiasmo. E é lá onde mora essa conexão profunda com o eu superior. E é onde começa tudo florescer na sua vida. Por quê? Às vezes o seu eu superior já se manifesta na sua vida dando direção, mas você está fazendo resistência, então vai passar por sofrimento. E não é porque ele quer, é porque você está sendo guiado de certa forma e fica fazendo resistência. É porque assim, ó, vamos lá. Ok. O nosso eu verdadeiro possível. Nós sendo o nosso eu verdadeiro, ou chegar mais próximo disso que, tipo, Buda, né? É o cara. A gente não vai, assim, eu não consigo imaginar que nessa vida eu vou chegar nesse ponto, mas assim, vamos caminhando para que um dia a gente chegue lá, né? Mas assim, esse caminho é o caminho assim dessa verdadeira conexão com o eu superior. Por que a gente está aqui? A gente está aqui para ser a expressão dele. E aí a gente começa a criar questões externas por causa da sociedade, por causa do que os outros vão pensar, aí entra o nosso ego, e isso começa a bloquear um pouco dessa conexão com o nosso eu superior, e o eu superior é a manifestação de Deus, né? E aí é onde começam as resistências, onde começam os bloqueios na vida. Sérgio, é isso mesmo, tá? Olha lá. Esse estado seria o estado de flow que os orientais pregam, Siddhartha Gautama trilhou. Exatamente esse flow mesmo. E o Jung fala desse flow aí, e ele chama de a flor de ouro, porque ele pegou dos escritos chineses, da filosofia chinesa, que chamava o verdadeiro eu de flor de ouro. E ele até escreveu um livro, se vocês quiserem procurar aí, tem um livro falando sobre Jung e a flor de ouro, porque ele começou a desenhar umas mandalas, e nessas mandalas tinham muitas cores chinesas. E ele falou, nossa, que estranho, por que será que eu estou desenhando essas mandalas com cores chinesas, né? E ele já estava com essa ideia, assim, do verdadeiro eu e tal na cabeça. E aí chegou um amigo dele, entregou um monte de manuscrito para ele traduzido, falando, isso aqui é uma filosofia chinesa, eu queria que você fizesse uma análise e pusesse suas observações disso aqui. Aí ele foi ler e era exatamente isso, falando sobre o eu verdadeiro, que a gente chama, assim, na nossa linguagem de eu superior, mas é o nosso eu verdadeiro. Okay. Então, quando a gente entra nesse fluxo de permitir que o Jung fala, eu não vivo, eu sou vivido, né? Que é ser vivido pelo eu superior, não ficar criando resistências. Ele chama de personas, né? Fica criando máscaras e máscaras para você. Eu sou de um jeito, no trabalho eu sou de outro, porque não, a gente ser o mais autêntico possível e seguir a nossa intuição na questão da energia do entusiasmo, porque é onde a gente sente aquele, nossa, que legal, eu vou fazer aquilo, que foda. Exatamente. Onde vive o nosso eu superior. Só que é o seguinte, galera, isso aí é uma coisa muito assim, é construção, cara. Nós fizemos até uma hipnose para ter contato com o eu superior, que foi uma coisa que a gente foi inspirado a fazer e está lá na nossa página, né? Lá no nosso canal. E por que a gente fala que é tão importante? É acima até da comunicação com os nossos mentores, porque é você em estado de consciência plena, né? Aí eu entro na questão das mônadas também, sabe?
Não sei se as pessoas aqui já sabem muito bem o que é isso, né? Perguntaram onde Deus entra nisso tudo, né? E eu queria dividir um pouquinho do nosso pensamento, tá? Levando em consideração que não existe verdade absoluta, gente. É de forma amorosa que a gente divide a nossa vida aqui. Só que é o seguinte, a gente tem uma forma de aprendizado que foi construída durante um tempo, né? E para chegar até aqui, a gente tem condições de dividir um pouquinho. E se ressoar com você, vai buscar a informação que é melhor, né, do que a gente só falar. Mas a gente tem a ideia de que a fonte criadora foi se subdividindo. Não é a palavra certa, mas a mais não próxima. Não tem uma palavra para dizer o que Deus fez, né? Foi tipo assim, já... É porque a gente, na nossa insignificância aqui na 3D, na dualidade, fica difícil de compreender a mente da fonte criadora de tudo que é, né? Mas, assim, a gente tenta usar os termos, assim. Vamos imaginar que ele era uma bola de amor incondicional e vivia por todo o canto do universo. E aí ele sentiu uma necessidade de experienciar de formas diferentes várias realidades. Então ele se subdividiu aí a gente fala em hierarquia, vamos dizer assim, em Elohims, depois vem os arcanjos, os serafins, arcanjos, assim por diante. Anjos, e aí vai dividindo até chegar na gente. Exato. Esse eu superior é uma consciência gigantesca, tá? Que a gente chama exatamente, né? É até interessante falar das linhagens cósmicas de forma amorosa, porque a consciência maior da gente, geralmente é uma consciência de origem em outro lugar, né? Que ela também faz o trabalho dela consciente de se subdividir um pedacinho daquela consciência para se manifestar aqui, para ajudar o planeta nessa fase que a gente está vivendo, que é a transição. Né? Então o eu superior nada mais é que essa consciência que a gente chama, né? E entrar no flow é isso, é deixar o eu superior viver através da gente, não fazer resistências e criar... A gente cria problema, né? Deixa o flow, mano, você vai ser feliz, é verdade. Com certeza. Galera, eu não tô conseguindo receber aqui as mensagens de vocês, só tem algumas mensagens que travou a parte das mensagens aqui. Tá, a Luísa perguntou como se desenvolver sozinha por sem condição financeira. Meditação, nossa, meditação é onde você se conecta com o seu eu superior e ali, cara, tem todas as respostas que você precisa. Tudo que você precisa está dentro de você. A única coisa que a gente faz é usar da hipnose. Alguém perguntou também sobre hipnose, espiritualidade e apometria. Tem a ver? Tem tudo a ver. Porque na apometria eles chamam de arquivo, né? De fechar um arquivo. A gente fala de alterar as realidades paralelas e, na verdade, não existe vida passada, tá? Vamos deixar claro isso, né? São eixos de tempo. Para o universo acontece tudo simultaneamente. O que você tem como vida passada, a gente tem como vida paralela. É um fractal, né? dessa mônada, né? Pode ser há 1 minuto atrás, como pode ser há 200 anos que a gente fala atrás, mas tudo acontece simultaneamente. A gente acredita no tempo espiral e tal, não é linear, não é passado, presente e futuro. Aí a gente tem acesso a essas realidades, pode trazer isso para cá e e ressignificar, alterando também o curso de todos esses fractais que são conectados pela mesma mônada, alcançando realmente uma iluminação um pouco maior e assim vai indo, né? E qualquer movimento que a gente faça em movimento em direção à luz, a gente é como se fossem ondas que vão tocando esses outros fractais, né? E vão elevando toda a mônada, todo o movimento que a gente faz, positivo ou negativo, isso vai alterar tudo, todas as realidades vão ser alteradas. Mas a gente se iluminando, a gente vai como se fosse um efeito dominó tocando essas outras realidades também, né? Porque nós somos seres ativos, né? Então, aí acontece, né? Exatamente nesse processo todo, a gente costuma sempre separar as questões, porque a gente trabalha a hipnose da parte científica, né? Como médiuns, a gente consegue, por exemplo, exclusivamente nas questões de contatos extrafísicos, a gente consegue ver toda a movimentação energética daquele plano, de tudo que está acontecendo ali. Então, assim, a gente consegue ajudar a pessoa efetivamente sem sugestionar nada. A gente só deixa as coisas acontecerem dentro do campo mental dela e vamos tratando a energia desse lado de cá, né? Mas a hipnose é um método científico, gente. A apometria é outro método, né? E a espiritualidade, na verdade, se conectam, mas a gente utiliza sempre a base científica, tá? É isso que a gente quer falar também. Uma outra pergunta para você. Tipo assim, o que vocês entendem como Matrix e qual é o efeito que ela exerce? Então, nessa época que a gente estava no vermelho, vamos dizer assim, desesperado por causa da questão da Matrix, a gente chegou a acreditar muito na teoria da conspiração, que é uma realidade, gente, ok.
maravilha, tá? Não estamos aqui para dizer que é verdade absoluta, porque isso não existe. Mas para a gente, cara, funciona da seguinte forma. A Matrix, originalmente, ela é neutra e ela vibra de acordo com a frequência do inconsciente coletivo e da mente coletiva, que a gente é uma coletividade. E isso afeta toda a Matrix. Ela, Né? na verdade, é um sistema binário que ele foi feito para que fosse simulasse uma realidade de terceira dimensão. E tudo que pode implicar nisso, como a dualidade, tudo isso, né? Para que nós, enquanto os sementes das estrelas, pudéssemos experimentar a tridimensionalidade. Mas o que esse sistema faz? Ele só replica o que é dado para ele. Ele é feito para multiplicar o que é dado para ele, em questão de vibração. Então, a gente entende a Matrix como é um sistema que ele dá mais do que o coletivo dá para ele. Então, se nós, como coletivo, estamos vibrando em medo, em guerra, em ser melhor que o outro, ter mais do que o outro, em individualidade, o meu primeiro, depois o seu, a Matrix vai gerar mais disso. Então, isso nos leva a achar que nós somos seres passivos da Matrix e que nós estamos condenados a viver presos aqui até que venha alguma nave lá dos Pleiadianos ou dos Vensasani. Só que eu vou chamar a atenção para uma coisa. Isso aqui, como a gente se apoia muito nisso, porque a gente descobriu que se a gente começar a pensar dessa forma, a gente começa a se olhar, trabalhar nossas próprias sombras, trazer para a gente a responsabilidade de mudar e alterar todo esse funcionamento. Tanto que a gente começa a olhar para os lados e perceber assim, há pessoas que pensam da mesma forma e estão vibrando e a vida está fluindo. Só que é o seguinte, o inconsciente coletivo, ele é exatamente a movimentação, a soma de todas as nossas consciências, praticamente. E hoje, o que a gente entende para a gente chegar na quinta dimensão, a gente precisa criar uma consciência coletiva. Assim como até os reptilianos têm isso, gente. E a gente precisa começar a vibrar em uníssono, começar a agregar as nossas próprias sombras, você, eu, a Débora, cada um agregando as suas próprias sombras. Sem olhar no do amiguinho para ver se o outro está fazendo direito. E se você está olhando pro do amiguinho, você não está fazendo o serviço direito. Porque, cara, a gente que trabalha com... Não dá tempo. A gente que trabalha com cura de pessoas, a gente tem que estar o tempo todo olhando para nós mesmos, né? E a gente não tem tempo para ficar olhando se o outro está fazendo, o que a mídia está falando, o que o Elon Musk está fazendo. A gente não tem esse tempo, porque, cara, trabalhar a gente mesmo, e isso independe do externo, porque tudo depende do olhar do observador. E o observador sou eu. Exato. Então depende de mim. Então, se eu ficar olhando e consumindo esse tipo de mas a Matrix, a coletividade, a Matrix, a mídia está fazendo isso, a vacina, aquilo, se eu tomar vacina eu vou morrer, a gente vai criar essa realidade pra gente. E eu não quero isso. Então eu não vou consumir isso, né? Cheshire, é exatamente isso, cara. Shire, desculpe. Realmente é isso, não dá para confundir a energia do eu superior, cara. Não tem como. Mas só voltando dentro dessa questão aí, porque assim, vamos deixar claro algumas outras coisas também. A gente acompanha todos os fatos que estão acontecendo no mundo, só que sem criar o sistema de alarme, sem criar o sistema de alerta. Porque o sistema de alerta, ele é provindo do medo. O medo é uma antimatéria, cara. É uma antimatéria do amor. Uma forma de você tentar falar assim, se um espírito é bom, ou se essa notícia é boa, se essa informação é boa. Você vê, o que ela me causa? Ela me causa medo ou ela me causa esperança? Causou medo, filho. Sai correndo. Outra coisa importante. Corta. A galera está muito acoplada sobre os eventos que estão acontecendo no astral, de uma batalha que está acontecendo entre as forças do bem e do mal. Gente, tudo que é polarização desequilibra as coisas, cara. Desequilibra, porque o universo ele é sombra e luz. Então, polarização nesse processo não é uma coisa legal para a gente, pelo menos. Então, a gente desacopla dessa ideia da batalha simplesmente para a gente ser o que a gente é, se conectar com o nosso eu superior, se conectar com a luz. E se a gente ancora a luz, a gente, olha, se eu sou capaz de, por meio do meu movimento, alterar a minha própria realidade, o ser humano em uníssono, unido, ele consegue alterar a sua própria realidade. E somos deuses em ação, cara. Olha que lindo isso. Quando eu entendo isso, começo a co-criar minha realidade, eu viro Deus co-criando junto com Deus. Se a humanidade faz isso de imediato, todo mundo alinha expectativas e se une,
quem é o ser que está no poder do mundo que vai aguentar a potência de vários deuses simultaneamente? Não tem como, cara. E é esse o caminho da coletividade, do amor, que a gente precisa simplesmente deixar fluir e simplesmente alinhar essas expectativas. Senão a gente vai continuar separado. Essa ideia de separação é só aquilo que você E não vai adianta prever. falar que ET é demônio, porque assim, cara, o que você, se você tá vibrando nessa de demônio, você já caiu na dualidade, cara. E tipo assim, a nossa proposta aqui é trazer a transcendência da dualidade. Aqui pra gente tudo é bom e ruim, porque não há luz sem sombra e não há sombra sem luz. Aqui na dualidade é assim, se você quiser transcender isso, você, não há julgamento, você não julga. Ah, porque essa galera aí acredita em ET, os demônios vão pensar. Gente, não é a nossa Cara, proposta aqui, cara. não, outra coisa, quebra de paradigma, gente. Quebra de paradigma. Se você tem um sistema de crenças, hoje nós temos o nosso. E daqui a 2, 3 dias pode mudar de novo. Porque a gente está aberto a E isso. muda todo dia. Só que é o seguinte, a gente fica tão arraigado porque a gente fez tantas pesquisas, eu abraço, que nem a Débora aqui, ó, como se fosse uma pesquisa que eu amo muito, mas assim, é uma conquista minha esse conhecimento, só que é o seguinte, eu tenho que abrir mão desse conhecimento, porque senão meu ego se agarra tanto ali, que eu vou criar meus próprios dogmas, como E a qualquer outro gente ser. cai nas armadilhas tudo de novo. E a gente sai de uma caixinha para cair em outra. Em vez da gente ir para cima, a gente sai dessa e cai em outra. Entendeu? Então, Matrix pra gente é um sistema que responde a gente. É, que a gente fala pra caramba, né? E de repente a gente. Enfim, Desculpa. a Matrix é isso. Isso. Deixa eu fazer uma Exato. pergunta pra vocês aqui. É verdade. Tipo assim, ó, é como que Você lembra um amigo funciona nosso? uma sessão de contatos extrafísicos de vocês? Como que funciona o trabalho de vocês nessa questão aí? Gostaria que vocês explicassem um pouco aí. Então, Ai, ele chegou. Como funciona o trabalho de vocês? olha, então é o seguinte. Com a gente, assim, funciona da seguinte forma. Primeiramente, a gente tem que ter consciência que essa sessão, ela é uma sessão que é voltada para um público específico, que é um público que já tem contato, já foi contatado, um público que já a raça já entrou em contato por sonhos, por aparição, por sei lá o quê, entende? Porque assim, senão vira só uma questão egóica, e muitas vezes a linhagem não vai aparecer, se for o caso. E muitas vezes a nossa sessão funciona da seguinte forma: a gente promove o relaxamento profundo, né, do transe. A gente usa a técnica da hipnose, na verdade, a técnica da hipnose é só o começo de tudo, né? Exato. É o começo da viagem. Porque, assim, a gente consegue acessar o inconsciente da pessoa e todos os registros dela por ali. Mas o resto que acontece depois disso é mais uma questão espiritualista mesmo, né? Do estudo multidimensional que a gente vem fazendo e tal. Então, assim, vamos dizer basicamente assim: primeira coisa que a gente faz, primeira coisa é realmente uma limpeza emocional pesada dessa vida que ela tá. Depois nós passamos para a existência que mais teve impacto na vida e que gerou várias outras vibrações, traumas, né? E que se repetem ao longo das vidas se aquilo não parar, velho. E dali para frente a gente vai diretamente para a remoção de chips e contratos. Muito importante essa parte, tá? Porque assim, a gente tem métodos de saber se aquele ser, porque assim, gente, a gente passou por todo esse processo na nossa vida. Para algum ser apresentar a ser o que não é ali, eu vou dizer para vocês, com a base energética que a gente tem aqui, com os seres que acompanham o nosso trabalho, não tem como, cara, entende? De coração. E assim, quem está fazendo o trabalho com a gente sabe exatamente do que eu estou falando, de como a gente é entregue a tudo isso, como a gente faz a leitura. E a gente, igual a gente contou nessa história aqui, né? A gente tem bastante conhecimento nessa parte, porque nós estamos amparados por São Miguel Arcanjo. Ele se apresentou e falou que vai trabalhar junto com a gente falou, ok. E Saint Germain e Metatron, eles são os três que guiam a gente assim durante todas as sessões. A gente tem um corpo, um veículo multidimensional que a gente ativa com o Saint Germain para fazer a proteção desse cliente, para ele poder se movimentar entre as dimensões sem correr riscos, né? Porque a gente sabe que quando a gente só simplesmente sai andando por aí pelo astral aí, não é tão seguro, né? A gente tem uma técnica também
apresentado por Saint-Germain para a gente utilizar para proteger nossos clientes. E a gente também. Lembrando que para fazer esse trabalho, gente, a gente está entregue totalmente aqui. A nossa vida é totalmente voltada à espiritualidade, à comunicação com os nossos mentores, porque senão a gente não Cristiano, aguenta. é tipo isso mesmo, mas tem É a Merkaba. É a Merkaba, mas tem a energia de Saint-Germain junto, porque ele faz parte do nosso trabalho. E Metatron e Miguel Arcanjo auxiliam a gente no cancelamento de contratos e remoção de chip. Juntamente com os outros seres também. Mas olha só, então, só voltando. A gente vai lá, faz essa remoção de chips, né? Constata se aquele ser que está se apresentando ali é exatamente aquele ser que está falando que é. Que muitas vezes a pessoa está ali conectada e começa a ver um ser positivo. E para mim já está claramente que não é. E ela começa a falar assim, olha, é um ser que eu sinto amor por ele. Por quê? Ele está holografando alguém da própria raça daquela pessoa. E eu falo assim, não, faz tal coisa aí, porque na verdade, ativa tal coisa aí para que isso aí seja caído por terra, porque não é quem está mostrando ser. E aí se transforma na frente da pessoa. A pessoa toma um susto, geralmente, quando isso acontece. Lembrando que hipnose não tem a ver com projeção astral, não, a gente não tira ninguém do corpo, efetivamente, tá? E aí, o que acontece? Se trata de telas mentais, né? Se você vem para uma sessão achando que a gente vai fazer uma projeção astral com você, pode acontecer com algumas pessoas, acontece, mas não é uma lei. A gente trabalha com telas mentais. Então, acontece, ali a gente faz toda a remoção desses contratos. Ah, mas e se o reptiliano não quer cancelar o contrato? Meu, é simples. A gente tem técnica de falar assim, então onde foi feito esse contrato? Me leva lá. E aí vai ser onde que a gente vai fazer ressignificação, vai trabalhar isso, e ele vai automaticamente cancelar o contrato. Depois vai para a linhagem, e a linhagem vai passar apenas informações. São informações. Nenhuma linhagem entrega nada na mão de ninguém, nenhuma linhagem põe nada no corpo de ninguém, nenhuma linhagem faz intervenções no corpo de ninguém. De luz. Exatamente, os de luz principalmente não fazem. Então sempre é uma informação que está muito acoplado com aquilo que a gente vive aqui. E a importância dessa sessão, ela é bacana porque, assim, foi exatamente que colocou a gente no flow efetivamente, tá? Porque a gente começou a ver qual era a nossa missão, conseguir alinhar com o eu superior, trazer essa energia de alegria completa para a nossa vida, que hoje é isso que a gente consegue levar para todos os nossos clientes, que graças a Deus, eles sempre relatam depois, né, e falam como a vida deles mudou e tal. A gente até tenta postar lá no YouTube os relatos, mas é que como a demanda de sessão é bem alta, a gente tem um monte de sessão gravada, um monte de relato gravado e a gente não consegue parar para subir lá para o YouTube, né? Exato. E eu não estou reclamando não, do universo. Exatamente, mas é que não está dando tempo mesmo. Tá? Mas é que a gente vai subindo aos pouquinhos e tal, porque... Sim. E, Rayane, a gente faz sessão um com o outro sempre, periodicamente, a gente faz um com o outro sempre, para a gente nos manter limpos para poder limpar, né? Porque a gente precisa estar alinhado sempre. A gente precisa tomar todo cuidado nesse sentido, porque eu só posso oferecer e te levar até onde eu fui, tá? Você vai ter sua experiência, tipo assim, mas, né? Na opinião de vocês, assim, todo mundo deveria fazer essa sessão? Uma sessão assim como esta, assim, deveria fazer? Tem que ver, na verdade, o que está no coração, sabe, Paulo? Porque não adianta você vir com questão de dizer, bater no peito e falar que você é pleiadiano, isso ou aquilo. Volto a lembrar que nós somos, na verdade, fractais dessas consciências. Eles são nossas mônadas. Então, Ordem da Luz Hipnose, o canal no YouTube. Então, aí, o que acontece? Primeira coisa que a gente precisa é se acoplar a essa consciência maior, para a gente receber as informações, né? Então, se você vem com a ideia de que você vai bater no peito dizendo que você tem tal origem... A questão egóica de falar, porque eu sou felino, porque eu sou pleiadiano e tal. Não, é porque assim, a gente vai fazer... Muitos. E não, cara, porque você vai entrar em contato com a sua família, você vai entender qual a sua missão no planeta Terra e você vai ter consciência disso. Depois não tem como você falar que eu não sabia, né? Não tem como fugir. Então, o que acontece? Primeiro ponto importante é esse, tá? O segundo ponto é se você já trabalhou as sombras o suficiente para ter esse contato e conseguir chegar à vibração deles, porque é bem alta muitas vezes. Né? A gente está falando de seres de sexta, de quinta, sexta, sétima, até mais dimensões que essa, né? Então, geralmente acontece. Com quem que geralmente não acontece o contato? É quando a pessoa se autopõe, se põe, né, em situações de bloqueio.
ela enfia nela mesmo isso, sabe? Então, o que vai acontecer aí? O contato não vai acontecer, entendeu? É isso que é muito importante, viu? Então, é muito importante as pessoas saberem que para chegar a essa sessão, o que a gente faz? A gente tem um processo específico para as pessoas que querem realmente trabalhar isso. Esse processo, na verdade, ele visa alinhar tudo que é sombra, trazer isso à tona e trabalhar dentro das questões, dentro das curas mesmo dessa pessoa, para deixar ela alinhada, para na última sessão ter essa sessão de contatos extrafísicos. Muitas vezes aparece o mentor, muitas vezes vai a linhagem, e para isso tudo a gente fez um programa dentro de 4 sessões para cuidar de tudo isso, sabe? E juntamente com nossos mentores também, né? Não foi só assim, vou fazer aqui. Não, eles sempre guiando a gente, fazendo... Impressionado por eles completamente. Trabalho. Sim, totalmente, sempre. Porque a gente realmente, a gente se vê assim como aprendizes também, né? Sim. A gente, tudo que é feito dentro do nosso trabalho é guiado por eles, que são arcturianos, pleiadianos e felinos. Outra coisa importante também, né? É importante dizer que, assim, às vezes a pessoa tem o costume de usar determinadas substâncias. E aí o que acontece? Chega num momento específico, pode acontecer, estou falando de drogas, tá, gente? Geralmente. Aconteceu várias vezes aqui, né? Então, assim, a gente sabe exatamente, assim, o que na verdade, a gente faz com o nosso trabalho, só que a pessoa que está vindo para cá, se ela não apresentar isso para a gente, aparece na sessão de outra forma, entendeu? Porque bloqueia, não dá para ter o contato, entendeu? E é isso. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, assim, qual a função dos chips, dos implantes que são retirados durante a sessão? Como é que é? Desculpa? Qual a função dos chips, dos implantes? Desculpa. Dos implantes que são retirados durante a sessão, isso. Então, cara, esses chips aí, lembrando que para implantar chip no corpo da gente, só raças negativas efetivamente, tá? Nesse sentido, porque é o bloqueio que acontece para a comunicação com o mentor, é o bloqueio que acontece com a linhagem, para evitar esse contato, para evitar a expansão da consciência, né? E atrapalha toda a vida da pessoa. Geralmente afeta vários sentidos da vida, né? Às vezes o financeiro, às vezes o emocional, às vezes o relacionamento não vira, nunca vira, sabe? Então tem toda essa questão que os chips realmente afetam aí, né? Que são realmente dispositivos externos que são para bloquear, atrapalhar, tal, né? Então, assim, esses bloqueios aí acontecem geralmente por meio desses chips. E o efeito deles é exatamente isso, tá? É para isso que eles servem. Né? Compreende? Você falou alguma coisa, Débora, sobre? Não, tô vendo o comentário aqui do Marcelo, realmente é interessante. Ó. Pode uma só alma ter sido pleiadiana, arcturiana, humano e ter várias encarnações humanas. O ponto vital é você é uma alma, consciência energética, além de ter sido arcturiano, o plano X ou Y. Exatamente, Marcelo, é o que a gente sempre pauta. O que importa mesmo é a sua conexão com o seu eu superior, o seu eu verdadeiro, a expressão desse eu verdadeiro, a agregação de sombras. E, tipo, é só um rótulo, arcturiano, felino, é só um rótulo. O que você faz para você ser melhor e o que você faz para a coletividade ser melhor. Eu acho que isso importa muito mais do que só o nome da sua linhagem. Vamos fazer só uma pauta aqui, porque estão falando sobre a questão de chips positivos, tá? Eu acho importante a gente entender uma questão. Existe uma pauta que nenhuma linhagem efetivamente vai fazer linhagem positiva, vai implantar algum chip, algum implante em você, que ele vai ferir exatamente o seu livre-arbítrio. Tá? Mas você pode fazer um NEC de energia para colocar dentro de você mesmo para ajudar você na sua questão de vibração. Só que isso é um NEC, é um núcleo energético de consciência. Se você estudar um pouquinho, o Bruno Gimenez fala bastante disso num livro dele, que é bem Exato. interessante, e que ele deixa bem claro que realmente é um implante positivo, então, que você coloca em você mesmo, mas nenhuma raça positiva de luz coloca chip. Por isso que, assim, eu até comentei lá no nosso canal que eu vou fazer um vídeo exclusivamente para explicar sobre isso. Por quê? Olha só que interessante, você pode fazer no campo mental, dentro da questão da própria energia que você emana, um chip positivo, um implante positivo,
que vai ter uma ação, né, dentro do seu campo de energia para aumentar as potências da sua vida. Só que isso não é à toa. Se de repente você tem uma sombra que está colidindo com aquilo vai emergir, gente, como uma catarse. E para a gente, catarse é um presente, muitas vezes, porque lidar com o inconsciente não é coisa fácil. Às vezes você acha que está achando o problema e o problema não é exatamente aquilo. Quando você faz um método desse, né, com o NEC, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter a chance, talvez, de ter uma catarse positiva. Bem, aí, Karina. né? E é isso aí mesmo, Sérgio. É esse livro mesmo, Ativações Espirituais. E lá ele deixa claro que isso realmente é um implante, mas nenhuma outra raça. Você pode se impor, você pode pôr em você por sua vontade, por seu livre-arbítrio. Isso aí é só pesquisar bastante, gente. Porque tem a ver com livre-arbítrio. Exato. Né? E exato. os seres de luz não fazem isso. Logicamente, né? Se assim, a gente... Boa noite, Simone. Bom, vamos lá? Tem alguma outra questão para a gente ver? Tipo assim, antes de fazer a pergunta, né? Antes de fazer a pergunta, né? Gostaria de falar assim, tipo assim, existe... nós, a gente viemos da fonte, né? A gente tem a nossa... Né? A gente viemos da fonte, a gente tem a nossa linhagem. Mas da nossa linhagem, a gente sai da nossa linhagem, vai viver experiências em diversos outros mundos, vai viver outras experiências em diversos mundos e realidades, né? Pleiadiana, arcturiana e assim vai. A gente já passou por esses mundos também, né? Mas a gente tem a nossa origem, né, de alma, né? Aquela família ali cósmica ali que a gente foi ali colocado ali, né? Mas a gente já viveu experiências por diversas partes do universo. Ainda mais as almas que são antigas, né? Que estão aqui há muito tempo já, né? Esse trabalho aqui, nessa ajuda aqui na transformação planetária, né? Então, quanto a isso, achei bastante interessante. Tá? E gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Vocês trabalham somente com contatos extrafísicos ou trabalham com outras formas também de contato? Não, cara, na verdade, o nosso trabalho, o contatos extrafísicos é só mais um membro do nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho, né? Nosso trabalho hoje, a gente estuda muito sobre os traços de caráter, né? É uma teoria embasada dentro da psicologia, né, de Wilhelm Reich, que é um austríaco, que ele sabe exatamente como funciona a mente humana só de olhar para uma pessoa, como funciona, quais são suas dores, quais Esse são é o nosso estudo científico, né? Que a gente tem feito. O Reich foi amigo do Freud, eles estudaram juntos e ele desenvolveu essa teoria de que existem 5 traços de caráter e quando a gente olha no corpo da pessoa, a gente sabe como a mente dela funciona. Isso a gente trabalha na parte terapêutica, na parte científica, e a gente trabalha também baseado no meus conhecimentos da psicologia. A gente ajuda casais, a gente trabalha com terapia de casal, a gente trata transtornos, vícios, tudo que um psicólogo trataria, a gente trata de uma forma bem mais efetiva através da hipnose. Não que cancele o trabalho de um psicólogo, não. São trabalhos diferentes e são complementares, inclusive. A gente apoia muito quem está fazendo tratamento com psicólogo também fazer terapia de hipnose. Só que eu vou explicar na prática já como funciona essa parte dos traços de caráter, só ficar claro para as pessoas. Por quê? Se por um lado a gente tem a hipnose que vai direto ao cerne de uma dor específica, a gente tem também esses 5 traços de caráter que eles têm dores e também têm recursos maravilhosos. Só que são traços efetivos que cada pessoa tem uma porcentagem diferente no corpo. E, por exemplo, se você tem um traço mais emotivo, um traço que gosta de falar de emoções, que gosta de chorar por natureza, se você tem um traço desse, tem um outro que simplesmente ele não gosta de falar, mas ele sente, ele não gosta de falar, você já entrou em um conflito. E que pode ser, por 2 dores existenciais, colocar você numa depressão, colocar você num vício de drogas, colocar você em situações horríveis da vida. Exatamente por não conhecer a própria mente. Hoje eu posso dizer assim, com esse método, a gente sabe que a mente foi que criou o corpo em volta para se proteger. E então, muitas vezes, a gente sabe muito mais da pessoa que está na nossa frente que ela mesma. A gente observa, a gente já sabe quais são as dores, quais são os recursos. Porque dentro da nossa sessão, a gente considera que todos os seres são biopsicossocial e espiritual, né? Então, a gente tem que entender como funciona a biologia daquele corpo, como que está a parte psíquica daquele corpo, né? O ambiente onde ele está inserido, e a parte espiritual, se ele tem alguma crença em qualquer coisa. A gente já aprendeu pastor e tudo bem, né?
Não tem nada. Amorosidade em tudo, cara. É só o amor e a gente está aqui para trabalhar com o amor e levando as pessoas assim para se conectar com a essência delas, não importa qual linguagem que ela queira usar. A gente está aqui tentando trazer as pessoas para o autoconhecimento, usando essas ferramentas que a gente tem de hipnose, de análise corporal e de tudo o resto, mas assim, a função do nosso trabalho é levar com amor as pessoas a essência delas e conhecer o poder que elas mesmas têm, de não depender de mim, nem do Bruno, nem de um terceiro, para poder ser feliz e conquistar tudo que elas desejam, tudo que elas sonham. Então, hoje nós tratamos casais, pessoas também que estão envolvidas com drogas, pessoas que estão em depressão, pessoas com diversos tipos de trabalho, de problemas que vem enfrentando na vida, né? Que a gente tem a ideia de que nós nascemos para expandir, para entrar nesse flow que a gente falou, nessa conexão com o eu superior. E se sua vida não está do jeito efetivo que você deveria, que gostaria efetivamente que gostaria que você estivesse, simplesmente existe uma responsabilidade muito grande da sua parte, né? Quando a gente não está, e a gente traz essa responsabilidade para a pessoa efetivamente, mas veja bem, não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. E quando a gente traz isso, logo na primeira sessão, a gente já identifica qual é o ganho que a pessoa tem, o ganho direto da pessoa. A gente já põe na frente, olha assim, você está ganhando isso, se mantendo nessa condição, está funcionando assim, 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 assado com você, e vamos sair dessa situação. Porque graças a esse método, eu sou capaz de te explicar como por que você está nessa situação, como você chegou e como você está vivendo efetivamente. Por que não consegue sair? Porque não consegue sair, e como que vai sair dessa situação. Então, assim, isso associado à hipnose, cara, é um método que em pouquíssimo tempo a pessoa já consegue se livrar sozinha daquele problema e pautar. A pessoa que quer efetivamente mudança na vida. Que a hipnose não é chegar aqui e falar assim, troca um cano ali para mim, que nem o encanador faz. Não. Você vai botar a mão na massa. A galera acha que hipnose é tipo assim, a gente vai lá e substitui uma sombra dela por uma luz, pronto, resolveu. Não, gente, tem muito trabalho interno aí, não. Então, a pessoa tem que aprender a desapegar então, e desapegar desses ganhos, sabe? Porque assim, se o seu inconsciente está mantendo você em alguma situação que você não prefere, você está ganhando alguma coisa com isso. Isso é um fato. Se você quiser me chamar de doida, é resistência levantando. Mas se você parar para analisar, realmente você está tendo algum ganho. E aí qual que é o nosso trabalho? É fazer advogado do diabo, é mostrar, olha, você está ganhando isso aqui, você quer abrir mão disso aqui? Se você quiser abrir mão disso aqui, olha quantas coisas você vai poder ganhar. Importante aqui a pergunta do Sérgio. Vocês conseguem aumentar a minha produtividade com esse estudo de personalidade de hipnose? Sim, deixa eu te explicar o porquê. Dos 5 traços, nós temos 3 que não são executores naturais. E temos 2 que são. Se de repente você é uma pessoa que possui esses 3 que não são executores, eu preciso infundir em você a vontade de conseguir exatamente aquilo que você deseja da sua vida, né? E aí eu vou te explicar sobre as suas dores existenciais, como você vai lidar com elas por toda a vida, por ressignificar as suas dores que são ocasionais, que aconteceram por meio de traumas mesmo, e vou te colocar no flow da sua vida, com todo amor. No final das 4 sessões que a gente oferece, eu sou capaz, eu entrego para você o funcionamento da sua mente, eu entrego para você o caminho de saída da sua situação, e eu entrego para você uma forma de ser livre disso tudo. De não depender de mais ninguém. Exato, você fica livre, cara. E é isso que a gente faz pelos nossos tratamentos. Interessante essa resposta de vocês aí, né? É bom porque as pessoas elas vão compreendendo mais quando vocês estão explicando, né? E o pessoal já entra no fluxo, né? Depois eles vão estar podendo procurar vocês aí também, né? O trabalho de vocês. Com certeza, gente. Se vocês mandarem alguma mensagem aqui que a gente não conseguiu ler, porque tem bastante comentário, se tiverem dúvidas, mandem lá no direct. Eu não tô vendo nada aqui, aqui não tá aparecendo nada pra mim, não tô vendo nada aqui. Aqui, ó. Não, nossa, tá subindo um monte, assim, a gente não dá tempo de ler. Então, assim, se alguém tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente no direct ou tem no nosso WhatsApp lá no nosso perfil no Instagram, que é @Ordem da Luz Hipnose. Tem o nosso canal no YouTube, se quiser saber também um pouquinho mais. Lá, como eu falei, a gente está com um fluxo grande de sessões, a gente não está conseguindo subir tanto vídeo para o YouTube, mas a gente tem um monte de sessão gravada que a gente tem que editar e colocar lá. Então, olha, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, se precisarem de qualquer tipo de ajuda, a gente está disponível, pode chamar e pode, né, e pode mandar mensagem no WhatsApp, direct, qualquer coisa. A gente está super, super disponível para conversar, para acolher.
para te dar um direcionamento, independente se você vai fazer a sessão ou não, na questão do despertar, principalmente porque a gente já passou por tanta coisa no Não despertar. somos senhores da verdade, né? Mas a gente pode ajudar dentro A daquilo gente que a já gente deu uma caminhadinha aí, já deu umas quedas, já caiu bastante, já né? bateu o corpo para todo lado. Já levantamos. Então, assim, a gente consegue. Às vezes você está passando por uma questão que a gente já passou e aí a gente pode te ajudar de uma forma muito mais direta. E a gente pode conversar numa boa também, não é só para comprar a sessão, não. A gente tem essa disponibilidade porque a gente gosta de estar muito próximo do nosso público. Porque o nosso intuito não é ganhar dinheiro, não é ficar, somos os famosos, os não sei o que, não sei o que. Não, cara, a nossa intenção mesmo é ajudar no despertar. A gente tem a nossa sessão de hipnose que é paga, que é hipnose, porque é a nossa profissão, a gente precisa cobrar por isso. Mas se uma pessoa vier pedir ajuda, é Ordem da Luz Hipnose no nome do canal. Se alguém precisar de ajuda de qualquer forma, de perguntar, como que eu me conecto, o que eu faço, eu senti tal coisa, vocês podem me ajudar. A gente está aqui, quando a gente der um tempinho, a gente responde, porque é a nossa missão de vida auxiliar no despertar da consciência da galera, né? E hoje em dia só dá para a gente fazer isso efetivamente, porque eu fico muito nas sessões, né, de sessão por sessão. A Débora fica, na verdade, cuidando mais dos meus filhos ali, porque por causa dessa pandemia estava meio complicado. Então ela tem essa disponibilidade também de conversa com as pessoas. E a gente faz questão desse contato exatamente para a gente poder estabelecer desde o começo. Entrou em contato, a pessoa vai entrar no processo, por exemplo, um processo terapêutico, o processo já acontece, já começam ali preparando para a primeira sessão, e quando vai para a primeira sessão, a pessoa já está prontinha. Muito importante. Eric, eu recomendo enormemente o trabalho de vocês. Estou no processo e mais 3 pessoas próximas a mim também estão aproveitando muito os resultados do excelente trabalho do casal. Recomendo demais a todos. Um cliente amado e querido nosso muito, aí. Cara, muito. A próxima pergunta aqui para vocês aqui, que é como que o trabalho de vocês pode auxiliar as pessoas assim, no seu processo de despertar? Gostaria que vocês me falassem um pouco. Como você pode auxiliar as pessoas nesse processo do despertar? Tem várias formas de despertar, né? Tem a parte da hipnose, tem a parte de registros acásticos, né? Tem a parte de estar trazendo a consciência para as pessoas, né? Eu gostaria de saber como que funciona o trabalho de vocês na parte do despertar e como que vocês podem trazer isso para as pessoas hoje. Bom, lembrando que o processo de despertar, para cada um, vai aparecer de uma forma, cara. O que eu vou fazer, na verdade, é quando você me apresentar as características que você traz consigo, os seus traços, eu vou respeitar exatamente aquilo que você traz como crença já dentro de você, e vou fazer, dentro do processo todo, uma forma de você poder se enxergar, a forma de você poder trabalhar com a sua mente, uma forma de você se expandir e se acolher. Quando você faz isso, o processo de despertar já começa. E o processo de despertar, quando você está nesse caminho exato de expansão, e começa a se acolher em vez de se julgar, começa a olhar para as suas próprias sombras em vez de ficar olhando para do colega, você está no flow certo. E aí o processo de despertar é de cada um, né? E aí acontece, muitas pessoas perguntam para a gente, porque assim, faz uma sessão com a gente, passa 6 meses, vem conversar de novo e fazer as perguntas. E a gente dá todo o apoio, de todo amor do mundo, cara, para poder fazer todo esse trabalho, entende? Então, assim, a gente faz tudo com muito amor aqui, tá? Então, é dentro das expectativas de cada um. Eu não faço intervenção nenhuma, atrapalhando o fluxo da pessoa mesmo. Eu simplesmente te ensino como sua mente funciona e ajudo você a entrar no seu próprio flow. Entende? Desse jeito. Porque você sou eu em outro estado de consciência, né? Então a gente precisa fazer isso amorosamente, né? É isso. Quer falar alguma coisa, Débora? Sobre isso também? Não, é isso aí mesmo, Bruno. Eu tô totalmente de acordo, cara. Bom, estamos perguntando indicação de livros, né? O principal livro que eu gostaria de indicar para as pessoas hoje, assim, que até fazem tratamento com a gente, eu indico, né? O primeiro deles é O Segredo da Flor de Ouro, que é de Jung, e falo também para a pessoa estudar o Livro de Ouro de Saint-Germain, tá? Que são bases para a gente levar para toda a vida. Tem uma literatura gigantesca, só que assim, eu gosto de faltar esses dois porque eles são realmente diferentes, eles expandem a consciência e está dentro do flow do que a gente fala, de toda forma amorosa que a gente pode dizer para as pessoas, tá bom? É isso. Para finalizar aqui, você tem alguma dica assim para as pessoas que estão começando no processo do despertar? Cara,
Acho que a primeira coisa é procurar saber como funciona a própria mente, procurar na meditação uma forma de conexão com o seu eu superior, uma forma de blindagem energética para evitar ataques, né? E os ataques, na verdade, eles podem acontecer exatamente pelas sombras que a gente traz, entende? Quer dizer alguma coisa? Cara, a única coisa que a gente indica mesmo é a meditação, cara, porque aquilo ali, a sua exposição à luz, esse movimento que você faz em direção a querer buscar a iluminação, querer, só de você já manifestar essa vontade de, tipo assim, aquietar a sua mente, ouvir o que o seu corpo está falando, prestar atenção nos seus pensamentos, é, é, cara, isso se você fizer certinho a meditação, você não precisa de hipnose, você não precisa de mais nada, cara. É a sua conexão ali, ó. Você não precisa da gente, você não precisa de mais ninguém. Você vira seu próprio mestre. Então, tipo assim, Exato. você começou com o despertar da consciência, começou a descobrir as coisas e começou a ficar, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Meditação, cara. Então, uma Medita outra questão porque também muito importante. a sua conexão com o eu superior, a energia da empolgação, aquilo que você sente, porque às vezes você acorda e fala, meu Deus, eu tenho que ir para aquele trabalho lá, não acredito. Nossa, isso vai acarretando peso na sua vida. Quando você presta atenção no que te traz empolgação, quando você fala, cara, quando eu pinto um quadro, ou quando eu toco uma música, é o que eu sinto empolgado. Mano, faz isso, porque a manifestação do seu eu superior tem tudo a ver com essa empolgação E que você olha, a sente. gente tem que tomar muito cuidado com uma outra questão também. A gente tem que começar a observar, porque assim, a gente, no começo de tudo, a gente julga tudo. A gente julga as pessoas, julga a gente mesmo, julga até Deus nesse processo. Só que a gente tem que começar a perceber que no nosso próprio julgamento, daquilo que a gente tem como certo, mora também, quando você aponta a sombra de alguém, é porque essa sombra mora dentro de você, já é uma referência importante para você agregar. Começou o julgamento, pode parar e pode observar dentro de você que isso está morando aí dentro. Tem uma outra questão muito importante, o despertar, o caminhar, ele é muito individualizado. Não existe padrão. Não Então, existe assim, regra. pessoas estão usando certo tipo de padrão de comportamento, como outras religiões fazem aí fora, como um método. Olha, aqui é santo, aqui não é. Meu, para com isso, porque assim, Sai dessa. cada um tem sua forma efetiva de acontecer. E se deixar o flow acontecer, não só a carne, como a bebida, como qualquer coisa, sai da sua vida, cara. Né? Então presta bem atenção no que vocês geralmente julgam as pessoas. Se de repente você, quem toma cerveja não está iluminando. Meu, para com isso, serve para ele de repente, eu não sei dizer para você. Eu sei de mim. De mim, Ah, Cristiano, você está muito correto. Julgar é julgar a si mesmo. Exato, Meu, cara, cara, exato. eu tenho a frase lá: bateu, doeu, pega que é teu. Se tem alguma coisa te incomodando, se tem alguma coisa te machucando, cara, Espera que é seu isso aí. pode olhar que tem alguma coisa dentro de você que está te incomodando. Se o fulano fala que é evoluído, mas ele come carne, ai, eu vou lá brigar com ele. Gente, isso aqui, ó, olha para dentro. O Exato. caminho é para dentro, não E importa ó, o que o fulaninho tá fazendo ali, então, tipo assim, não. o que a gente fala assim, cara, você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre, você nasceu para Julgamento ser. baixa vibração. Então, tudo isso, assim, se você está olhando para o coleguinha, na Já boa, tá errado. já está errado, na minha opinião. Porque, assim, a partir do momento que você usa o método para medir, você não entendeu foi nada. Porque, assim, é só o seu caminho, só é único. Mesmo porque tudo é holográfico. Para mim, hoje, o Paulo está sendo holográfico, essas pessoas se manifestando estão sendo holográficas, a Débora é holográfica. São só percepções que o cérebro codificam vindo pelos meus olhos. Então, é tudo holografia. Então, eu tenho que observar a mim, que sou real no meio desse processo, se olhar para mim. A Mas, ó, única coisa que tem me real mesmo desapegando, é a nossa consciência. isso. E não é o Bruno aqui. É um outro ser se manifestando e sendo vivido. Tá? Então, é esse conhecimento que a gente precisa trazer para a gente. Esse negócio de falar assim, ó, tal comportamento não é derivado de pessoa iluminada. Você está, na verdade, simplesmente tirando o foco da sua vida e botando na vida do coleguinha. De coração. O caminho é interno e ele é único, é só seu. Eu gostaria de falar assim, se vocês podem fazer um tipo de um relaxamento, né? Se vocês puderem fazer agora no final agora, tá? Se vocês podem fazer, se vocês podem fazer, né? Claro que eu posso. Olha, na verdade, vou fazer uma intervenção leve, é simplesmente para a gente unificar a nossa consciência naquilo que é melhor. E para isso, eu quero chamar vocês, quem tiver interesse em fazer, eu quero oferecer uma forma de você mudar a sua percepção de alguma coisa. Por isso, eu vou dar alguns segundos aí para você
ver aquilo na sua vida, não na vida do colega, na sua vida, que você sente vontade ou necessidade de mudar essa percepção. Pode ser uma dor, pode ser um sentimento, pode ser o que for. Eu vou dar aí uns 20 segundinhos para você visitar essas coisas aí com você, tá bom? O primeiro ponto é esse, tá bom? Vou pedir para as pessoas fecharem os olhos agora nesse momento e vão sentir isso aí, buscar isso dentro de si, tá bom? Vamos lá. Valendo a partir de agora, tá? Vou só conduzir. Muito bem. Agora, nesse momento, já de olhos fechados, eu quero que você pegue essa percepção que você traz. Imagine que ela é uma grande fumaça dentro do seu corpo aí. Imagina que ela se espalha por toda parte do seu corpo. Vai respirando profundamente. Imagina que é uma fumaça que está passando por todo o seu corpo e expandindo dentro do seu próprio corpo. Vai respirando profundamente. Se for uma dor, deixa que ela aconteça aí de forma natural. Vai respirando profundamente. E agora, nesse momento, eu vou pedir para você tomar uma respiração bem profunda. E quando você expirar, põe essa fumaça para fora do seu corpo. Em 3, 2, 1, vai! Eu quero que você imagine que essa fumaça agora está à sua frente. E essa fumaça agora pode ter uma cor específica. Que cor é essa? E nesse momento, eu quero que você troque a cor que ela está apresentando para uma cor que você ama, uma cor que te traz paz, alegria e amor, plenitude. Transforma isso aí que está dentro de você em algo que seja positivo. E agora eu quero que você mude a forma dela também. Se parece com uma fumaça, pode transformar isso em uma estrela, um coração, uma forma que te faça bem, uma forma que te faça sentir bem. Transformou? Isso, muito bem. Agora você vai tomar uma respiração profunda e vai trazer de volta para o seu corpo essa percepção modificada. Em 3, 2, 1. Respira fundo. Mais uma vez, imagina que ela está fora do seu corpo com aquela cor e com aquele formato bom. Vamos de novo. Respira fundo. Isso, muito bem. Nós já mudamos a percepção de algo negativo. Agora, nesse momento, eu vou pedir para vocês, conscientemente, de olhos fechados, unificarem as mãos perto do peito de vocês como se fossem fazer uma oração. Esfrega uma mão na outra. E agora separa uma mão da outra. Imagina que tem uma bola de energia na sua mão aí, entre as suas mãos, uma bola de energia dourada. E essa bola de energia dourada, ela pode captar todas as informações positivas que você traz. Eu quero que você agora se concentre no amor que você sente pela vida. Quero que você se concentre naquela história bonita que você viveu, ou naquele presente de alguém querido que você ganhou, ou em tudo aquilo que você passou de bom na sua vida, tudo aquilo que você traz de positivo na sua vida. Se concentre e vai passando essa informação para essa bola. E ela vai começando a aumentar. A cada vez que você vai passando essas informações para essa bola. Eu vou contar de 1 a 5 e ela vai ficar gigante. Você vai aumentando a distância entre as suas mãos e ela vai ficando gigante. Em 1 vai ampliando. 2, 3, 4, 5. Tá bem grandona? Muito bem. Agora você vai trazer para dentro do seu peito, absorver ela, trazendo paz e alegria para a sua vida. Em 3, 2, 1... Respira fundo e isso é seu independentemente da realidade que você viva fora do seu campo mental. Então, nesse momento, nós alteramos uma percepção negativa, acoplamos uma percepção positiva. E agora, eu quero que você se concentre numa outra coisa. Se concentre no mundo que você quer viver. Se concentre no mundo de paz e tranquilidade que você deseja viver. Se concentre agora naquilo que você quer para o mundo. Um mundo de paz, alegria, sem vírus, sem nada. Simplesmente um mundo que vibra amor e cooperatividade, cooperação, harmonia, compaixão e fraternidade. Agora eu quero que você imagine que você está começando a acoplar uma bola de energia, tirar do seu coração também, uma bola de energia dourada.
e emana para essa bola de energia todas essas informações de um mundo melhor que você deseja, daquilo que você deseja viver como coletivo. E agora imagina que você está pegando essa bola com todas essas informações e enviando elas para o céu. E todas as pessoas que estão fazendo esse procedimento agora começam a unificar essas expectativas lá no campo astral, lá em cima. E essa bola de energia está ficando gigantesca. E todos os seres positivos estão emanando mais luz sobre ela. Isso tudo é uma realidade a partir de agora. Isso tudo vai se transformar numa grande realidade a partir de agora. Isso, muito bem. A gente começa a alinhar expectativas, podem abrir o olho agora novamente. Eu vou dizer para vocês, isso aí é alinhar expectativas e mudar efetivamente o que a gente precisa. Tá bom? Eu desejo a vocês, olha, muita paz, muita alegria, muito amor para a vida de vocês. Se precisarem de ajuda, dentro daquilo que a gente pode fazer, chama a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ouvir você, tentar te ajudar dentro do possível, tá bom? Alguma consideração, amor? Nossa, não, eu só queria agradecer mesmo ao Paulo, a todo mundo que esteve aqui dando seu carinho. Gente, a gente viu vocês, tá? Só que os comentários foram passando muito rápido, mas eu vi os clientes nossos vindo aqui, dando o oizinho deles ali. Nossa, muita gratidão, muita coisa boa. Adriana, linda, sempre apoiando. Vocês, nossa, não tem nem palavras para agradecer o quanto vocês fazem bem pra gente, o quanto vocês estão aqui reafirmando que o nosso trabalho está certo e que a gente está no caminho certo. E, sabe, eu não tenho gratidão ao Paulo por ter convidado a gente. E, gente, nós estamos aqui sempre disponíveis para qualquer pessoa. Cristiano, Ordem da Luz Hipnose. Tá? Lá no YouTube tem. Obrigada, Luísa. Você é linda também. Um abração para você, super viu? um apoio aí pra gente. Nossa, obrigada mesmo. Valeu, e Sérgio. assim, olha, quem precisar tirar dúvida pode chamar a gente, que a gente está totalmente disponível. A gente responde, a gente auxilia no que a gente puder auxiliar, tudo e de forma amorosa. E a gente tenta acolher todo mundo que chega até a gente. Valeu, Eric. Obrigadão pela manifestação, meu irmão. Isso aí. Obrigado a vocês aí, tá? Em breve a gente pode ter uma próxima live aí, porque para responder as perguntas das pessoas, né, também, né? A gente pode ter uma próxima live. Sim, de coração. De coração. Nossa, a gente quer muito. Né? Então, Paulo, obrigado pela oportunidade, cara. Sou gratidão a vocês aí, entendeu? São bons profissionais, né, dentro do trabalho de vocês, trabalham um trabalho certo, entendeu? Então, muito gratidão mesmo a vocês, tá? E fala as redes sociais de vocês aí, YouTube, canal, página, Instagram. Você tudo Ordem da Luz Hipnose. Tudo Ordem da Luz Hipnose. Lá no Facebook, Instagram, tem no YouTube. No YouTube a gente vai subindo, já tem algumas sessões lá nossas, mas a gente vai subir mais. A gente tem um monte gravado, como eu falei, mas realmente pandemia, criança em casa, o Bruno fazendo os atendimentos e aí a gente... Outra coisa também, que lá no canal vai subir outras coisas também, que para expansão da consciência. Não vai ser só a sessão que a gente grava, não. Então, assim, é muita coisa, cara. Então, a gente quer fazer tudo de coração para as pessoas lá, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Karina. Valeu, Karina. A gente vai começar a fazer mais live. Sim. A gente tá fazendo isso para dar mais aparecer a nossa carinha mais no Instagram lá, assim. Eu até fiz a barba, uai. A gente tá com essa pretensão, assim, de estar mais presente nas redes sociais. Tá bom, gente? É isso aí. Tá bom? Muito obrigado por ficarem aqui até o final. Paulo, um abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe muito, cara, muito. Tchau, gente. Obrigada por vocês todos que